Bom, bem-vindo, Mota. Mais uma vez estamos aqui. Estou aqui com o meu grande amigo, Dalito, Dallas. Bom, e nesse vídeo eu quero falar sobre vocês, com vocês aqui sobre crenças. O que é que são e como é que te limitam e como que podem te impulsionar para cima. E de tarde, como você sabe, eu só gravo por aquilo que eu experiencio. E de tarde eu estava a pensar em algo aqui, tipo, o que é que são crenças? E me veio um pensamento do tipo, tem crenças que nós pensamos que não temos, mas temos. Coisas que nos limitam, que nós pensamos que já eliminamos, mas não eliminamos, porque pelo que nós sabemos, as coisas que mais perigosas, que podem ameaçar mais o teu desenvolvimento e o teu futuro, não são aquelas que são visíveis para você. São aquelas que você tem, mas você não consegue perceber. Então, tem muitas crenças que nós temos que nos levam para baixo, que nós não conseguimos perceber que temos ou que nós achamos que já superamos. Por exemplo, eu tenho certeza que você já se encontrou na situação de alguém, ou tua mãe, ou teu pai, já te falar algo do gênero. Pô, gajo, você também tem que começar a crescer assim, tem que começar a fazer isso desse jeito, e você sentiste uma vontade de lhe dar uma resposta. Essa questão de sentir essa vontade, eu penso que isso é tipo uma crença ou um pensamento que você ainda não conseguiste superar, mas que você pensaste que ainda não superaste. Aí vez nos treinamento o facto de que só porque não lhe respondemos, conseguimos suportar aquela sensação, significa que nós superamos aquilo. Mas não, eu penso que é o contrário. Enquanto aquilo ainda te machucar, aquilo ainda te fazer, te dar aquela resistência, significa que você ainda não conseguiu superar aquilo, você só está achar que conseguiu superar. Enquanto você agir de uma forma como se você conseguisse, como se você fosse superior àquilo e não colocar realmente em ação coisas que te permitem superar aquilo, você vai descer. Então, que você tem aqui a opinião dele sobre, acabei de falar sobre isso. Propriamente sobre crença. Eu acredito que nós crescemos com muitas crenças limitantes, muito por conta também do ambiente em que nós crescemos. É o que faz com que a gente tenha crenças limitantes. Nós inalamos o cheiro das crenças das pessoas que nos rodeiam. E por causa disso, nós achamos que talvez nós não somos capazes ou não estamos à altura de fazer tal coisa, iniciar tal projeto, porque talvez nós não fomos feitos para fazer aquilo. Mas É isso que ele talvez falou, um tipo, pouco perdido, né? Mas é é praticamente essa isso, é ideia, prática. A ideia que eu quero é passar essa é essa. ideia. Tipo, quando nossos pais, eu tenho algo que eu sempre falei nas pessoas, tipo, eu não quero ser como o meu velho ou meu pai nessa questão. Tem coisas que nós já achamos que não somos, mas que apenas pessoas de fora podem dizer, não, você ainda é desse jeito. Por isso sempre é até bom aquele olhar exterior, te olhando, porque você não consegue ver o que está nas tuas costas. Se alguém te colocar um papel nas costas e falar, me batem, você não vai ficar, vocês vão ficar te dar chapada, e você não vai saber o que vai acontecer. É a mesma coisa em questão de crescimento, em questão de crenças. Tem crenças, coisas que nós achamos que superamos, mas que pessoas de fora conseguem ver que nós ainda não superamos. Que nos olham e nos perguntam, "Pô, por que estás assim abaixo? E por que não fazes isso? Porque aí na tua mente te fala, pô, eu já fiz isso depois, eu já fiz isso antes, mas você não estás a mostrar, tá vendo? Não está externalizado. E eu penso que a maior prova daquilo que você faz ou daquilo que você supera é o jeito como as pessoas te olham. Quando alguém te olha de forma diferente por causa de uma determinada ação, você consegue dar conta que mudaste, porque mudança não é só interna, também externa. Você tem que, a tua mudança tem que impactar o ambiente que te rodeia. Você tem que sentir, as pessoas têm que sentir uma certa aversão em estar contigo e falar, pô, esse tipo, já não sinto aquela sensação. Eu tenho certeza que tem
um certo amigo, ou talvez tem um tio, ou um ambiente que você ia lá, mas as pessoas, tipo, cresceram, pensamentos se tornaram diferentes, começaram a fazer outras coisas, que quando você está naquela situação, começa a sentir já uma vibe, tipo, estranha, começa a pensar, pô, aqui já não conversam sobre esses assuntos, mas eu quero falar, aqui já não falam disso. Você só não fala não, ou vamos ainda conversar sobre isso, ou que lá simplesmente por uma questão tipo de falta de educação, algo do gênero. Esse mano tem aqui algo para acrescentar. Sobre isso. E há algo desse gênero. E isso tem a ver muito com crenças também. Estás a ver? É quando você não se eleva, não superas, então aquilo te prende. Você às vezes pensas que superas, mas afinal não superaste. Aquilo é só uma ilusão. Às vezes tem algo que o Jojo fala, que às vezes nós fazemos atividades produtivas, mas improdutivas. É algo produtivo, mas improdutivo. É tipo, estou a trabalhar, estou aí na sala, tem um trabalho aqui, tenho que escrever palestras e livros, roteiros de vídeos e tal para a internet. Mas eu vou escrever, aí eu vou abrir o Word, vou configurar o Word, vou fazer tudo no Word, vou ajustar o tipo de letra, vou ver o tipo de letra não é bom, vou ir baixar um novo tipo de letra e vou passar o dia só configurar o programa e no fim vou pensar que é, pô, gajo, hoje fiz alguma coisa, configurou o programa, yeah. Mas no fim, isso é uma atividade improdutiva para aquilo, por quê? Porque você não conseguiste fazer aquilo que realmente importa, que é sentar e escrever. Por mais que seja desorganizado, você teria algo escrito. Mas você vai sair fazendo alguma coisa durante todo o dia que talvez possa te melhorar alguma experiência no futuro, mas para aquela sessão é improdutivo. E às vezes nós confundimos essas atividades improdutivas ou colocamos muitas dessas atividades improdutivas na nossa rotina para nos dar para nos disfarçar um pouco, para nos dar aquela ilusão de como se estivéssemos fazendo alguma coisa para ir em frente. E às vezes isso surge por causa de certas crenças que ainda nós temos dentro da nossa cabeça em relação à riqueza, em relação ao crescimento, em relação ao ambiente, em relação ao estar, que nós não conseguimos superar. E nós tentamos nos bajular de uma forma para que nós estejamos elevados no nível que realmente nós não estamos. Então, crenças muitas vezes te fazem agir dessa forma. Mas o pior inimigo, como falando nisso, não é aquele que é visível, é aquele que é invisível. E muitas das crenças que nos limitam, nós não vemos. São crenças invisíveis, crenças que pensamos que superamos. Pequenas coisas que nos falam, nós sentimos raiva, mas ignoramos. Mas diria que aquilo nos afeta, significa que aquilo não superamos. E como é que superamos essas crenças? Como é que trabalhamos essas crenças? Bom, hoje de tarde vi um vídeo de um cara chamado, esqueci o primeiro nome dele, é Vieira, o último nome, é um milionário, assim, brasileiro, multimilionário. Do Paulo Vieira. Paulo Vieira, sim, Paulo Vieira. Ele falou um pouco sobre isso, ele falou, uma analogia abaixo, como é que você faz, tipo, como é que você faz para ter um bíceps grande, músculo grande, bíceps? Yeah, tipo, você treina, Eu treino você treina qualquer, com com pesos pesos pesados. pesados. E você, se você treinar um dia, vai dar certo? Não, não dá. Você tem que indo com consistência todos os dias, aumentando o peso, se expondo cada vez mais àquele esforço, aquele ambiente. A mesma coisa que acontece para superar as crenças. Como é que eu supero uma crença de tipo de ambiente? Pô, eu não me sinto à vontade naqueles ambientes. Essa questão de não me sinto à vontade, é você está a se falar, eu não mereço estar naquele ambiente. Estás a ver? E como é que você supera isso? Você estando cada vez mais fazendo atividades que envolvem aquele ambiente. Muita gente fala, pô, mas eu quero ser rico, quero começar a ter hábitos milionários, vou começar a assistir palestra, vou começar mais. Se você assistir palestra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, Ler livro. ler livro, quero ser mais inteligente, que Um é? livro por ano. Olha só ler um livro por ano. Como é que você espera? Se você treinar o bíceps só uma vez por ano, vai ter bíceps grande? Não vai ter. Então você tem que se expor com frequência, com intensidade, com peso, estudo sobre aquele assunto. É a mesma coisa com crença. Se você quer superar uma determinada crença, tens que se mover ambientes que vão contra.
aquela crença que te permite superar com frequência, com intensidade, e tens que ir aumentando ao longo do tempo, não se esconde apenas uma vez, depois saindo. Tem algo que eu já me falei de um produto digital que eu lancei, que é uma formação, e tem algo que eu fiz foi conflitante com aquilo que eu sou. Esse produto, antigamente, quando lançou o anúncio, eu fazia o atendimento por mensagem. As pessoas vinham, tinha um script de mensagem, eu conversava com eles no WhatsApp e tudo. E tudo. E eu tinha aquele desejo de conversar, mas eu tinha aquela crença limitante do tipo, porra, tipo, minha voz não tá boa, não, eu tenho que escrever um roteiro de eu tenho que ver um vídeo de chamada fria, tenho que ver um quê, tenho que ver um monte de coisa. Tipo, só conversar com ele vai ter muitas crenças limitantes sobre minha capacidade, sobre aquilo onde eu posso chegar, sobre aquilo que posso fazer. Aquilo que minha voz está boa, me eram só desculpas que para me falar para mim mesmo o seguinte: eu não sou capaz de convencer alguém a me fazer uma compra a partir do telemóvel. Eu não sou capaz de explicar a alguém sobre o que eu tenho para oferecer a partir do telemóvel. Mas quando eu converso com meus amigos, como eu consigo lhes explicar aquilo que eu faço, mas eu falo, por que eu não consigo explicar para alguém que lhe ligo? É uma pessoa, é um ser humano como eu. Por que eu não consigo explicar? E no meu anúncio recente que eu lancei, eu decidi mudar a abordagem. Primeiro, vão no WhatsApp e faço umas perguntas de qualificações, que já são automáticas. E depois, a primeira chamada que eu fiz, eu peguei e falei, posso ligar para você, senhor? Eu liguei para o senhor. Juro, juro, juro. Uma coisa boa, o coração pode explodir. Você, você liga para mim, depois me pergunta se posso ligar para mim. Não, primeiro eu perguntei no WhatsApp, posso ligar para você? Ah, Ele falou assim, eu liguei, ah. eu pausei. Comecei por ali, fazer as mesmas perguntas. Quando ele perguntou, Jesus. tá bem bom, tá entendendo? Eu comecei a fazer as mesmas perguntas pro senhor. Ai, Que eu já lhe fiz a qualificação, porque no momento que lhe liguei, minha mente ficou em branco, tá vendo? tua mente bloqueou. Bloqueou. Deixa eu te perguntar, amor. Se eu também vender aquele teu produto, Certo. aquela tua mentoria, como é que se comportava quando uma cliente te ligava? Tipo, a tua primeira ligação foi como? Bem, a minha primeira ligação foi natural porque eu conversei com ela como se eu estivesse a conversar com uma pessoa que eu já conheço. Porque eu já estou habituado a conversar com as pessoas. Eu já sei como é que funciona o meu produto, de que forma é que o meu produto pode resolver o problema da cliente, do cliente. Portanto, eu simplesmente expliquei para ela como é que funciona, como é que ela poderia utilizar o produto, como é que seria a Experiência. experiência, qual o procedimento ela poderia passar, tudo isso. Eu não coloquei muita expectativa. Talvez eu penso que tu criaste muita expectativa com aquele cliente ou com aquela, Com a chamada. com aquela chamada. Sim, porque eu, na minha E. mente era tipo, eu vou fazer a chamada, vou fechar. A pessoa só de ouvir Exato. minha voz, já vou saber que eu não sou burlador, que Mas não sei o quê. Vai fechar. esse nervosismo. Ei, Desculpa. Esse nervosismo é normal na tua primeira chamada porque você não tem experiência com chamada, vendas por por chamada, alguém chamada. desconhecido. Principalmente Exato. eram pessoas de outras províncias, não eram de Yeah. Luanda. Então, como tu não tens E, experiência com isso, é normal que tu às vezes te sintas um pouco nervoso e cometas umas gafes na chamada, mas depois tu te habituas com o tempo, porque tu vais adquirir mais experiência. À medida que certo. você vai conversando com mais leads, com mais clientes, você domina a coisa. Mas o que eu te digo é, seja natural. Não tenta falar coisas bonitas.
Não tenta embelezar a tua abordagem, simplesmente explica como é o teu produto, como é que funciona o teu produto. Imagina que tu estás a conversar comigo. Da forma que tu poderias explicar para mim como é que é o teu produto, como é que funciona o teu produto, é da forma que tu vais explicar para o teu cliente. Sim.